Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento você está me assistindo, mas seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, o nosso gênero é o gênero e-mail, e por isso eu abri aqui um e-mail para que vocês possam ver como é que funciona, o que é que tem em um e-mail, tá? Então, eu trouxe esse e-mail aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que o e-mail é um tipo de texto, um texto online, tá bom? Um texto digital, que a gente só consegue encontrar na internet. E ele é um gênero que o interesse dele, o intuito dele, a intenção dele é promover a comunicação, tá? Ele é usado muito no trabalho, tá bom? Então, ele é um tipo de texto digital. Então, vocês estão vendo aqui onde está escrito para, do lado esquerdo da tela? Aqui eu vou digitar o e-mail, o endereço, né, digital da pessoa que vai receber esse e-mail. Aqui em assunto, eu vou colocar o quê? Qual é o tema dessa minha conversa? Hum? Qual é o tema da nossa conversa? Então, vou colocar aqui no assunto, ó. Aula de língua portuguesa. Aula de língua portuguesa. Aqui no para, eu vou digitar o e-mail para quem eu estou enviando essa mensagem. E aqui, ó, eu vou colocar o quê? No corpo ali do texto, naquela parte branca bem grandona. Então, aqui eu vou colocar, gente, a minha mensagem. Qual é o meu tema de hoje? Então, vou escrever assim, ó. Primeiro a gente começa o quê? Cumprimentando. Então, ó, boa tarde. Aí eu vou enviar o meu e-mail. O meu texto ele vai ser escrito direcionado para uma pessoa. Então, eu preciso saber se ele vai ser mais formal, mais sério, ou se ele pode ser bem descontraído. Se eu for mandar esse e-mail, por exemplo, para vocês, eu vou dizer o quê? Boa tarde. Hoje teremos uma aula ao vivo no Positivo On. Te espero lá. Até breve. E aí, eu assino, né? Opa, professora Thais, certo? Então, aqui eu coloquei o meu destinatário para, né, para quem eu estou enviando. Eu coloquei o assunto do e-mail, coloquei a mensagem começando com o cumprimento, né? Eu cumprimentei a pessoa, coloquei a minha mensagem e me despedi. Até breve e assinei professora Thais. Se essa mensagem é para uma amiga, eu não preciso ser formal, eu posso escrever assim. Oiê, tudo bem? Tudo bem? Então, já iniciei com meus cumprimentos. E aí eu venho. Amiga, vamos ao shopping hoje à noite? Espero sua resposta. Beijos, Thaís. Como vocês perceberam a informalidade, eu comecei com oiê, tudo bem? Como se eu estivesse conversando com a minha amiga mesmo. E fiz um convite para ela, falei que aguardo a resposta dela, me despedi de forma informal também, beijos, e assinei sem formalidade nenhuma, somente com meu nome, Thaís. Tá? Então, aqui vocês já puderam ver como é o corpo de um texto, qual é a intenção do texto, onde nós colocamos o destinatário, o assunto, a mensagem, tá? E aí, começo cumprimentando, colocando a minha mensagem que eu quero comunicar, que eu quero enviar para essa pessoa, e me despeço.
Voltando para o nosso livro digital, está carregando aqui na tela. Lá no livro digital, nós vamos abrir aqui na página 30. E aqui tem um e-mail que foi enviado do Pedro Aventura para o professor Fink. E aí você vai ler aqui essa história, vai descobrir por que o Pedro Aventura mandou esse e-mail para o professor Fink, qual era o assunto do e-mail, tudo isso você vai descobrir fazendo a leitura aqui, tá bom? Depois que você fizer a leitura, você vai ter a oportunidade de responder alguns exercícios baseados na sua interpretação, do que você entendeu do texto, tá bom? Então, lá na página 31, você vai responder esses exercícios aqui. Qual é a profissão de cada um deles que trocaram o e-mail, quem que escreveu o e-mail, para quem que ele escreveu, qual é o assunto principal, qual local a expedição vai acontecer, qual que é a finalidade de um e-mail, o e-mail, qual é a intenção de um e-mail. E é isso, aí vocês vão responder esses exercícios da página 31. Na página 32, nós estamos falando de um assunto novo, da classificação silábica, tá? Então, além de falar sobre a sílaba tônica, né, de encontrar a sílaba tônica em uma palavra, que é a sílaba mais forte, nós vamos aprender a classificar essa sílaba tônica, tá bom? Então, aqui eu tenho a palavra análises. Análises. Qual foi a palavra, a sílaba que eu falei com mais entonação, que eu falei com mais força? Então, foi a sílaba na. Nós sabemos que quando uma sílaba tem um acento agudo, ela se torna a sílaba tônica, a sílaba mais forte também. Então, você vai analisar a palavra análises, você vai separar ela em sílabas, vai colocar aqui nesse exercício quantas sílabas ela tem, qual é a sílaba mais forte, qual é a última sílaba, né? A última, lá de trás, análises. Qual foi a última? Qual foi a penúltima? A penúltima é aquela que vem antes da última. E qual foi a antepenúltima? A antepenúltima é assim, é a última, penúltima, antepenúltima. É a terceira ali antes de acabar a palavra. Então, aqui você vai fazer isso. No exercício 1. No exercício 2, você vai circular a sílaba que você pronuncia com mais intensidade. Ou seja, no exercício 2, você vai circular a sílaba tônica, tá bom? E aí, aqui embaixo, ensina como é que nós vamos fazer essa classificação, tá? Como é que nós vamos separar as palavras de acordo com a classificação, contando as sílabas delas. Então, nós vemos aqui, ó, no nosso livro que diz que quando a palavra tem a última sílaba tônica, ela é chamada de oxítona. Oxítona. Por exemplo, babá, bebê. O ba de babá e o b de bebê, o último, são mais fortes. Então, nesse caso, eu tenho aqui a sílaba tônica, a última sílaba mais forte. Então, eu tenho aqui uma oxítona, tá bom? Desculpa, pessoal, deu uma tosse. Quando a sílaba tônica é a penúltima, ou seja, uma antes da última, tá bom? Aí, essa sílaba, ela é chamada de paroxítona, tá bom? Paroxítona, por exemplo, revista. Revista. Qual foi a minha sílaba tônica? Foi vis, tá? Foi a minha sílaba do meio, vis. Então, se revista, a última sílaba é tá, a do meio é vis, então, ela é a penúltima sílaba, é a mais forte, então ela é paroxítona, tá bom? E aí, eu tenho a proparoxítona, que é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, por exemplo, índios. Está aqui na tela a palavra índios, de laranja aqui, ó, do lado direito.
Índios. Qual que é a última sílaba? Os. Ela é a mais forte? Não. Qual que é a sílaba do meio? De. Ela é a mais forte? Não. Mas a antepenúltima, que é in, porque tem o acento agudo, ela é a mais forte. Então, ela é chamada de proparoxítona, tá bom? Então, olha só, oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? Então, além de classificar as palavras em monossílaba, quando tem uma sílaba só, dissílaba, quando ela tem 2 sílabas, trissílabas, quando elas têm 3 sílabas, ou polissílabas, quando elas têm mais do que 4 sílabas, nós também podemos classificar as palavras em oxítona, quando a última sílaba é a mais forte, babá é a última. Pode ser paroxítona quando a penúltima sílaba é a mais forte, revista. Ou pode ser proparoxítona quando a antepenúltima, faltando 2 para a última ali, é a mais forte, índios, tá bom? Então é isso, ó. Essa foi a nossa explicação sobre a sílaba tônica que nós já vimos, né, falado sobre elas nas outras aulas. Hoje ouvimos falar sobre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e com base nisso, você vai resolver o exercício de número 3, aqui da página 33, e você vai também, te convido a descobrir o que tem nesse QR Code, esse jogo que tem aqui no cantinho do QR Code, que com certeza vai somar muito para o seu conhecimento, tá bom? Pessoal, é isso. Na próxima aula, nós vamos vir com a acentuação das monossílabas, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima aula, para nós continuarmos a aprender coisas novas. Cuidem-se, pessoal. Tchau, tchau.